Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa LGPD Sem Crise. Aqui nós falamos sobre temas que vão te auxiliar no seu desenvolvimento profissional e na atuação na Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. E viva a LGPD Sem Crise. Eu sou Irã Eduardo Destro, consultor em LGPD. E esse vai ser um episódio que eu preparei para vocês, que nós vamos conversar sobre a importância da proteção de dados pessoais. Aproveitando que hoje é marcado hoje o dia mundialmente pela o Dia Internacional da Proteção de Dados, para a gente, para todo mundo, toda a população tomar ciência da necessidade das informações, dos dados pessoais que nós compartilhamos. Então, antes de tudo, seria interessante a gente entender que a internet ela tem que ser encarada como meio de comunicação que une mundialmente milhões de computadores, são milhões e milhões de computadores. E isso possibilita um acesso praticamente ilimitado a qualquer tempo, local, hora. Então, o mundo na internet, o acesso é ilimitado, muitas informações transitando o tempo todo. E hoje essas informações são interligadas, né, de várias maneiras. Redes telefônicas, ainda existe telefone, cabo, satélite. Então, tudo isso gira em torno da internet. De acordo com os pesquisadores, a internet já apareceu pela primeira vez, foi lá em 1960, 1970, no tempo da Guerra Fria. Os Estados Unidos, na extinta União Soviética, os Estados Unidos, na tentativa de haver uma troca de informações, então eles começaram a usar a internet, foram uma das primeiras vezes. Naquele contexto, já havia uma intenção de armazenar dados. A informação, a necessidade, eles viram, os governos viram que era interessante armazenar esses dados. E o governo norte-americano, ele buscava essa tecnologia que pudesse preservar esses dados, inclusive contra qualquer tipo de ataque. Ele queria ter essas informações arquivadas em algum local, mesmo que houvesse um ataque nuclear, porque na Guerra Fria se falava muito em guerra nuclear. Então, os Estados Unidos queria conservar esses dados, guardar esses dados que sobreviesse a qualquer tipo de ataque. Demonstra isso que a internet tem que ser uma série de protocolos, de procedimentos que sempre foram usadas. Depois disso, sempre teve estudioso que viu que o assunto era interessante, empresas, governos, ou seja, todo mundo quis entrar buscar na internet uma forma de se comunicar, de se armazenar os dados. E isso demonstra, primeiramente, que a gente tem que ver que a internet ela é feita por seres humanos. Então, não há lei aqui na internet, não tem lei de física, química, biologia, que determina os rumos do que vai ser, do que foi a internet. Tudo foi construído por seres humanos. Aí, nesse ponto, a natureza da internet, ela se confunde com as práticas sociais, culturais, econômicas e históricas dos seres humanos. Demonstra que a atuação humana sempre foi influenciada. A internet sempre se movimentou. Assim, diferente de outras regras da natureza que não mudam, né? São regras imutáveis, a internet ela possui protocolo, procedimento que se altera constantemente ao sabor das relações do que existem nos poderes, das relações de poder que existem na internet. Por causa que é uma atividade humana. Tanto é humana que ela é uma oportunidade de encontro de pessoas, confronto, você vai se encontrar com pessoas diferentes, trocas de opiniões, crescimento nas relações entre as pessoas, você vai conhecer mais pessoas, todas essas vantagens das relações sociais. Claro que existem os riscos. Hoje se mostra muito o risco da internet devido
a isso. Todo mundo pode se expressar. Pode, porque nós temos a nossa liberdade de expressão. E aqui no Brasil, a internet chegou mais tarde para a gente. Ela se popularizou aos poucos, não foi de uma vez. Quem recorda nos idos de 94, 95, depois 98, que foi uma expansão maior. Antes, ela era usada só para fins comerciais. A internet era exclusiva das grandes empresas. Quem possuía internet era a grande empresa, órgãos governamentais também, sempre, o governo sempre esteve à frente da internet, principalmente no início, a intenção era pesquisa, centro de pesquisa, desenvolvimento de pesquisa. Na Europa, nos Estados Unidos, isso começou a ser diferente em 1987, por volta de 1987, que ela passou a ter um uso comercial. Agora, como eu tinha falado, no Brasil, a partir de 1995, ela começou a ser usada. O surgimento das primeiras empresas provedoras de acesso nos Estados Unidos, a internet aí começou a se popularizar. Então, quando ela começou a se popularizar foi em 92, até chegar aqui em 95, começar a ser descoberta pelos cidadãos brasileiros. E com essa popularização, a internet passou a sediar praticamente todos os ramos das relações humanas. Como eu disse, toda relação, como é feita de relação humana, como é feita pelo ser humano, então a internet passou a influenciar todas as nossas relações humanas. E aí começaram a aparecer os serviços. Começou a aparecer os e-mails, que são os correios eletrônicos, a transferência de arquivo, começou-se a usar mais computador, bem como o acesso à base de dados. Começou-se a se formar dados, a se guardar informações dos usuários. Com isso, a internet começou a fazer parte do cotidiano. Todas as pessoas começaram a ficar dependentes da internet. Hoje, é difícil você imaginar, a gente não consegue lembrar como era a vida antes da internet. Por quê? Facilitou muito, facilitou a pesquisa, muita rapidez, menor consumo de recursos, no acesso à informação. A gente, uma geração aí mais anterior, já sabe, né? Você, para estudar, você tinha que fazer uma pesquisa, você tinha que ir na biblioteca, pegar um livro, copiar. Com a internet, você começou a ter esses acessos mais fáceis, mais rápidos. Isso começou a popularizar. E essa praticidade nessas transações financeiras, relações comerciais, isso demonstra, porque hoje, quando você quer adquirir um produto nacional, até importado, hoje você compra muito da China. O esforço é você ter um acesso à internet. Essa movimentação toda de produtos, serviços, gerou uma facilidade muito grande comercial na compra. É uma praticidade de ninguém precisa sair de casa. Tudo feito na frente do computador, hoje até o celular. O celular, hoje se fala mais no celular do que no computador. Isso possibilitou que as informações começassem a ser armazenadas, eram digitalizadas, eram armazenadas. Com isso, começou-se a ver os desafios que se colocam à frente, principalmente dos cidadãos, pois o controle dos dados começou a ser feito pelas empresas, até mesmo pelos governos. E começou-se também a perceber uma verificação, um monitoramento, né, onde preferências aí começaram a se determinar as preferências, muitas preferências artísticas, musicais, hábitos de vida, de viagem, operações financeiras, orientação sexual, crenças religiosas, entre outros. E para a gente obter uma melhor compreensão sobre o conceito de dados, o que é dado, a gente precisa ver que existem hoje dois grandes grupos de dados, os dados públicos e privados. Públicos, a gente vem a falar, públicos são aqueles que não estão sob sigilo, são informações públicas, são do conhecimento geral, todos têm conhecimento. Como aquele que a gente consta dos cadastros, à disposição do público, os dados registrados em cartório, repartição pública, todos esses dados são públicos, são informações que todo mundo tem acesso. Agora, os dados privados
E esses referem-se à vida privada. Esse é cada um, um bem individual, cada um tem o seu. Essas informações são confidenciais, sigilosas, estritamente pessoais, e que não devem cair no conhecimento público. Existem informações nossas que nós não queremos que caia no conhecimento do público. Como exemplo, né, a gente tem várias atividades da vida pessoal, hábito de consumo, preferência no lazer, as correspondências que nós recebemos. Hoje não fala muito correspondência, hoje é e-mail, já não se, a correspondência é uma coisa que ficou obsoleta. Página da internet com restrição ao acesso. Por quê? Para proteger essas informações. O artigo 5º, inciso 1 da Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz uma definição. Dado pessoal é uma informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. E o inciso 2 ainda especifica mais, que o dado pessoal ele pode ser sensível. O que é o dado sensível? Eu já comentei em várias conversas que nós tivemos anteriormente. O dado sensível é aquele que fala sobre origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, organização de caráter religioso, filosófico, político, dado referente à saúde, à vida sexual, genético, biométrico. Tudo isso, quando for vinculado a uma pessoa, é um dado sensível. Aí que a gente vê a importância de entender essa classificação, porque existem dados que você você compartilha, que são dados que não vão influenciar, não vão determinar uma preferência desse tipo, um dado sensível. E esses dados sensíveis, ele não é aconselhado, porque isso pode gerar discriminação. Então, tem certas coisas que você não é obrigado a divulgar e outra pessoa não vai ter direito a acesso a isso. E esses dados pessoais, hoje, a utilização desses dados, especialmente os dados sensíveis, que foi os que eu disse, que envolvem todo esse histórico de saúde, ele pode trazer, possibilitar a descoberta de aspectos relevantes da intimidade do cidadão. A intimidade nossa que é preservada constitucionalmente. Então, isso tem que ser... A lei veio para garantir que esses dados também não sejam divulgados, pois são dados sensíveis e que não são necessários de que outros saibam desses dados. Portanto, é incontestável o número de informações armazenadas nessa rede de computador. É comum que a gente encontre entre elas essas informações pessoais, que se referem à nossa vida privada, que você pensa que você entrou num site, ficou ali e não fica. Às vezes ela vai deixando rastro em outros sites, essa informação vai ficando. E hoje a grande questão que se discute é que tipo de informação o titular, antes se falava muito em usuário, que tipo de informação que ele deixou na rede? Onde estão? Quais as condições? Onde que essas informações estão armazenadas? Na rede não estão... Hoje ninguém garante que essas informações estão devidamente protegidas, isso aí está sigiloso, ninguém vai saber. Hoje ninguém pode garantir isso. Tanto que quem atua na área já tem um dilema, que hoje a pergunta que se faz não é se você já teve os seus dados vazados, mas sim quando os seus dados serão vazados, devido a essa incerteza, essa insegurança. Hoje, com a evolução, estão se criando meios de filtrar informações, de conseguir obter dados que até a gente pensaria que não conseguiriam. Então, não dá para se falar que hoje há uma segurança. Essa privacidade das pessoas, ela é vulnerável. Hoje ela é vulnerável, hoje ela corre perigo, porque nós não temos como comprovar 100% que essas informações não vão ser obtidas de forma ilícita por outra parte. Então, é um cuidado que tem que ser feito.
Aí a Constituição Federal é clara, ela tutela essa intimidade. A privacidade humana, como eu já disse, é no artigo 5º. O que ela diz? São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material, moral decorrente da sua violação. Então, o que também hoje é uma discussão que está se apurando para descobrir a responsabilidade dessa violação. Se você comprovar a responsabilidade de alguém que violou, que usou seus dados indevidamente, cabe uma indenização, um dano moral, um dano material. Tudo isso é discutido judicialmente, porque a privacidade é um dos direitos da personalidade também assegurada no Código Civil. O artigo 21 do Código Civil fala: a vida privada da pessoa natural é inviolável e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências para impedir ou cessar ato contrário a esta norma. Então, se você descobre que uma informação sua está sendo divulgada sem a sua autorização, você vai ter os meios legais. E com esse amparo legal, o direito à privacidade está fundamentado no direito da defesa da personalidade humana. E isso é uma garantia que nós temos como ser humano. Mas também hoje nós vemos que cresce a cada dia o número de empresas que disputam os consumidores da internet com o preenchimento de formulário e cadastro. Tudo que você vai entrar na internet lá, preenche um cadastro, preenche um formulário, você tem que dar algumas informações. Tudo bem, até aí, se você concordar, é o que falta, o que a gente pede é a conscientização. Então, todo mundo tem que estar consciente de quais informações e qual a necessidade de você estar informando dos seus dados. Pois cresce também, como eu disse, o nível de conscientização. Conforme o pessoal vai se conscientizando, a pessoa sabe que ela tem o Código de Defesa do Consumidor, ela sabe que ela tem a Lei Geral de Proteção de Dados, ela sabe que ela tem o Código Civil e hoje ela tem a Constituição Federal. Tudo isso traz penalidades para quem não cumpriu o que a lei determina, a preservação dos seus dados. Por isso que a gente insiste sempre nessa conscientização. Porque também, além de uma mera classificação como informação, a gente tem que lembrar que a combinação desses dados, dessas informações, os dados pessoais, permite a obtenção de um perfil muito precioso dos interesses e das atividades do indivíduo, sendo que esses dados podem ser utilizados para fins diversos, principalmente comercial e publicitário. Então, muitas vezes, hoje, você entrar no Google fazendo uma pesquisa de um assunto, para você vai ser de uma forma, para outro cidadão de outra forma. Então, hoje, a internet ela consegue, a gente fala do Big Data, né, que são grandes computadores que foram evoluindo durante o tempo, que você consegue armazenar essas informações, você consegue cruzar essas informações e você vai conseguir traçar perfis. Então, eu também já falei em outras oportunidades. E isso para a empresa gera um ganho tremendo. Ela vai lançar um produto, ela já sabe em quem que ela vai buscar o consumidor. Uma coisa boa, não vou dizer que é ruim, né? Mas também há outros riscos mais preocupantes, como é o caso de roubo de identidade para fins criminosos. Às vezes, quantas pessoas hoje está na moda, hoje estão invadindo o Instagram, estão invadindo o WhatsApp para pedir dinheiro. Então, isso aí gera riscos muito grandes. Então, tudo isso é muito perigoso. Hoje também muita discussão na justiça, a questão quando a empresa quer contratar uma pessoa. Nós tínhamos, até pouco tempo, a empresa ia no Facebook, olhava a vida social, mas tem buscas prévias aí que eles fazem para buscar informações daquela pessoa que eles querem contratar. Então, se você tem aí informações que você não saiba nem que você deu para outra parte, coisas da internet que ficaram, que você não sabe, é um risco. Tudo isso gera uma necessidade de mecanismos que propiciem ao indivíduo um controle dos seus próprios dados. Hoje, a gente
amparado legalmente, a gente tem a condição de controlar os dados. O que falta é conscientização. Essas tecnologias da informação, elas contribuíram para que essas informações se tornassem capazes de até extrapolar a própria pessoa. Por quê? Hoje, às vezes, você na internet tem mais informações suas do que você imagina. Às vezes tem informações que você não sabe de você mesmo que a internet sabe. Por quê? Devido à facilidade, conforme se coleta essa informação, armazena, a utilidade para diversos fins que é usado, ligado para obter esses dados da pessoa, então são muitas informações coletadas. Por isso que não é por outro motivo que a informação pessoal nossa é um elemento fundamental em uma série de novos modelos de negócio, típico da sociedade da informação. Hoje tudo se gira em torno da informação. A LGPD também já discutiu, falei com vocês já há alguns tempos. Ela foi feita também para aprimorar os negócios, para a empresa usar de todas as formas o que ela puder uma sociedade de informação. E essa proteção de dados, ela é tida como um ordenamento jurídico essencial para a proteção da pessoa humana e é o direito fundamental. Porque que essa grande exposição desses dados aí começou a gerar alerta no mundo todo, para não banalizar, para não virar uma bagunça. Todo mundo pega os dados. Eu vou fazer um cadastro de uma empresa, eles pedem desde o meu nome, tipo sanguíneo, filiação, minha religião, se eu sou filiado a um sindicato, a preferência sexual. Então, isso aí começou, essa banalização, com essa facilidade tecnológica, começou a demandar. Peraí, vamos analisar isso juridicamente, pois a gente expõe. Hoje você tem dados expostos desde o nascimento. Os dados já estão em arquivo desde o momento que você nasce. Já é inserido em arquivos, no registro civil, a idade adulta, seus dados passam a constar de cadastros públicos, privados. Então, eles são usados para todos os fins, que nem sempre são éticos, nem sempre são feitos de forma transparente, porque isso aí faz com que as pessoas correm o risco de serem até mesmo discriminadas, devido a ter um fato isolado, às vezes uma coisa que aconteceu na vida, uma coisa isolada, pode prejudicar aí essa informação pode te prejudicar para o resto da vida. E a prática comum e crescente da coleta e tratamento de informações desse caráter pessoal não pode colocar em risco um direito maior que nós temos, que é o respeito à nossa vida privada. Eis aí, então, que o motivo dessa preocupação constante, a necessidade de haver uma proteção judicial. Por isso, já há algum tempo, não só os juristas, né, não só quem trata do ramo de direito, a própria sociedade, por meio dos seus representantes, na sociedade civil, passaram a dar conta do risco que representa até um potencial maléfico, vamos dizer assim, o uso indiscriminado, e começaram a questionar o uso dessas informações. Começaram a impor regras claras que demonstrassem um uso transparente dos dados. Com isso, foi constatando-se a necessidade da real proteção dos dados. Essa proteção nada mais é do que uma preocupação antiga, tanto na América do Norte quanto na Europa, onde se discutia, primeiramente, havia uma preocupação com a transparência, até do Estado e também das instituições privadas em relação ao tratamento desses dados pessoais. Tanto que já existiam, né, discussões. Na América do Sul, aqui, a Argentina foi o primeiro país da América Latina a editar uma lei de proteção de dados, recebendo a certificação europeia em relação ao segurança e tratamento de dados. A gente ainda veio depois, tá? Visando a fortalecer essa proteção das informações, a transparência na forma do tratamento, o armazenamento de dados, lá foi sancionado há anos antes nós. E aqui, nós, apesar de alguns vetos,
em agosto de 2018, entrou a nossa lei, a Lei 13.709, a Lei Geral de Proteção de Dados. Na época, o presidente que assinou a lei foi o Michel Temer. E essa nova lei, ela contém 65 artigos. Ela é ampla, ela tem uma vasta dimensão do ambiente virtual, ela sempre se mostrou que é difícil o controle de dados na internet, mas esses bancos de dados, tudo que traz insegurança ao titular em relação ao consumo, essa lei visa a proteger. Aqui a empresa, quem coleta os dados, busque uma forma de armazenar com segurança, que explique para o usuário como é que ela está, o porquê, primeiro a finalidade, o porquê que ela está coletando esses dados, como ela armazena, como ela trata, e a lei fala até excluir esses dados, que hoje também é aquela história de uma empresa ter um arquivo de 1.900 e bolinha até hoje lá com pessoas, com dados pessoais, não vai mais ter. A empresa tem que mostrar que ela pode descartar isso aí. E sendo assim, após essa lei ser sancionada, a Lei Geral de Proteção de Dados, foi possível observar que o legislador ele buscou criar uma lei em prol da transparência, da liberdade, da tutela jurídica em relação aos direitos fundamentais. Então, tem que ser transparente, eu tenho que mostrar o porquê que eu preciso. O titular, ele tem a liberdade de dizer autorizo ou não autorizo. E a tutela jurídica, se eu me sentir prejudicado, eu vou poder buscar judicialmente uma reparação disso. Tudo isso que possa ferir a minha personalidade. Esses dispositivos aí tornaram a relação do titular com os agentes de tratamento. Agente de tratamento é controlador-operador, a gente vai ver isso mais para frente. Quem coleta esses dados? Existem as figuras controlador e operador. Tornando isso aí mais transparente. Uma relação, como toda relação do direito, ela é uma relação de boa-fé. Então, a mesma relação que existe em outros ramos do direito, a Lei Geral de Proteção de Dados também buscou, o que é sempre a boa-fé. Essa regulamentação do tratamento de dados colocou o Brasil com igualdade com outros países do Mercosul. Hoje, se eu não me engano, são 130 países, 120 ou 130, que têm a sua lei de privacidade e proteção de dados. E todos com legislação própria, e eliminou o problema de jurisdição em determinadas circunstâncias, em que os dados são solicitados, não eram obtidos sobre a alegação de não ter lei. Então, antes você tomava alguma medida, você gostaria de tomar uma medida judicial? Claro, você tem a Constituição, você tem o Marco Civil da Internet, né? Mas não era com essa profundidade que a lei agora dá, uma lei específica que fale sobre proteção de dados. Foi um grande avanço. As relações não só jurídicas, mas também comerciais do nosso país. Porque hoje essa relação jurídica, como eu já disse, a lei protege. Mas relações comerciais, a lei buscou se padronizar. Todo mundo ter a chance de, com esses dados, poder, qualquer empresa, desde que ela obedeça a lei, ela vai poder usar esses dados em benefício próprio. Ela vai poder usar isso com retorno financeiro. Vai atribuir responsabilidade a quem realmente compete em caso de violação, de cumprimento, quem não cumprir, as sanções administrativas. Vai responder quem fizer o mau uso dos dados, vai responder, vai ter que ressarcir, vai ter que reparar, caso cause algum dano. Tudo isso criou-se um cenário, pelo menos a gente vê hoje que uma segurança jurídica, pois se padronizou as práticas e a proteção dessas informações. Aí, principalmente, dois direitos que merecem. Essa lei, a gente fala, ela empoderou o titular, ela empoderou o cidadão, ela empoderou aquele que fornece os seus dados. Principalmente por causa de um destaque que eu acho interessante, que é o consentimento, que em situações previstas pela lei, uma empresa pública ou privada, ela vai ter que pedir autorização
para o titular dos dados pessoais coletar e usar esses dados, tá? Caso a pessoa não aceite, nada poderá ser feito com suas informações pessoais nesse caso. Eu sempre disse aqui, não é todo mundo, não são todos os dados que são coletados que eu tenho que consentir. Eu já disse que existem as bases legais, a lei também ela disse que tem o consentimento, mas existem outras bases legais onde a empresa vai poder ela vai se basear como ela vai coletar esses dados. Então, como eu disse, uma relação jurídica, eu preciso coletar dados, uma prestação de serviço, eu vou ter que coletar dados. Então, tudo isso a lei também garante. Então, o consentimento é um artigo a mais. Eu vejo muito assim o consentimento para empresas de marketing, que vai querer coletar esses dados para campanhas de marketing, esse tipo de coisa também. E também os dados de menores, vai ter que haver consentimento, né? Então, dados sensíveis, tudo isso vai fazer parte da Lei Geral de Proteção de Dados para essa coleta. A lei também define outras coisas. Entre outras coisas, criou-se a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Ela vai fiscalizar, ela vai aplicar penalidades, ela vai também fazer campanhas de orientação, inclusive a decisão maior dela é de haver essas campanhas de orientação, conscientização. E ela vai também determinar a responsabilidade de quem coleta os dados pessoais, as boas práticas que as empresas vão ter que tomar para a coleta desses dados, e tudo isso a lei veio para proteger. Portanto, vocês viram aí como é importante que a empresa esteja em conformidade com a lei. Ela precisa estar muito bem assessorada, com profissionais que dominem o assunto e saibam buscar melhores soluções para cada tipo de empresa. Essa lei, a gente costuma falar muito, ela fala o que fazer. Ela fala, tá lá, 65 artigos dizem o que fazer, mas não fala como fazer. Então, cada empresa é de uma forma, não tem forma, não existe receita de bolo aqui, não. Cada uma tem que ser analisada. Um profissional vai poder analisar e ver melhor o que ele pode conduzir uma implementação para a empresa de uma forma que ela aproveite essa lei em seu benefício. Eu vou deixar aqui o meu contato, pode ser feito através das redes sociais, pela minha página no Facebook, Irandestra LGPD, tanto no Facebook, como no Instagram e como no YouTube. Eu peço para vocês deixem uma curtida, acessem lá o sininho, libere o sininho, vocês ficam à vontade, para mim vai ser um prazer imenso da gente trocar essas ideias, sugestões, informações. Curta o canal, deixa um like lá no vídeo, que vai ser uma maneira de vocês ajudarem a gente a conseguir trilhar esse caminho da Lei Geral de Proteção de Dados. Tão importante que semana que vem o governo vai fazer campanhas de conscientização. Ontem eu já disse que o Cristo Redentor está iluminado de verde, que é em homenagem à proteção de dados. Tudo isso para a gente criar uma conscientização, para a gente buscar que a proteção de dados é muito importante, porque dados, como eu falo, dado não é informação, dados é a nossa vida. Você está se expondo para o mundo, para a internet. Hoje você não sabe para onde os seus dados vão. Você pensa que você está cadastrando uma loja na sua cidade, você está indo para o mundo. Seus dados estão indo para o mundo. Então, a conscientização é importante. As empresas também conscientizar a necessidade. Eu já disse que os estudos já mostram que empresa que se adequa, que mostra para o consumidor que ela está de acordo com a lei, ela obtém vantagens com isso. Muito assunto tem para a gente falar. Eu agradeço demais a participação de vocês. Eu espero que a gente, na semana que vem, tenhamos mais encontros, que a gente possa falar sobre proteção de dados, sobre consultoria LGPD, o que as empresas precisam fazer para se adequar. É muito assunto. A lei é nova, mas tem muito assunto. E por hoje eu vou ficar por aqui, agradecendo demais
a presença de todo mundo. Eu fico muito feliz. Quando eu venho aqui falar com vocês sobre proteção de dados, eu fico muito feliz. Eu agradeço. Até o próximo encontro. Um abraço para todo mundo e até lá. Sim.